O CI 555 se encontra na categoria de timer, onde sua saída será comutada conforme uma rede de carga e descarga formada por uma malha de circuito RC. Usado em circuitos temporizadores, osciladores, moduladores de frequência, geradores de pulsos, etc. Compatível com as famílias lógicas CMOS e TTL. Este CI é constituído de uma rede resistiva de divisão de tensão, 2 comparadores, um flip-flop RS, um transistor de descarga, um inversor e um buffer de corrente de saída. Pinagens. Pino 1. Terra. Alimentação negativa. Pino 2. Disparo. Uma queda de tensão neste pino abaixo do valor de 1/3 de VCC provocará a mudança de estado do CI, passando a saída, pino 3, de 0 volts a VCC. Uma vez o CI disparado, colocando-se o pino 4, reset, aterrado ou no nível de tensão do pino 6, acima de 2/3 de VCC, ocorrerá o desarme do CI, comutando o pino 3 novamente ao nível de 0 volts. Pino 3. Saída. Com o CI em estado desarmado, sua saída se encontra em 0 volts, passando a VCC quando o dispositivo se encontra no modo ativo. Pino 4. Reset. Uso normal ligado diretamente ou através de um resistor em VCC. Quando aplicado um pulso negativo, provoca o desarme do CI, passando a saída de VCC para a terra. Pino 5. Controle de voltagem. É ligado internamente ao divisor de tensão no ponto de nível 2/3 de VCC. Quando excitado externamente provoca uma variação no ponto de desarme, alterando o período de desligamento do circuito. Geralmente é usado para modular em frequência quando funcionando como oscilador estável. Pino 6. Limiar. Ponto da coleta de amostragem da tensão do capacitor na malha de temporização externa. Provoca o desarme da saída através do acionamento do pino reset do flip-flop, quando sua tensão ultrapassa 2/3 de VCC. Pino 7. Descarga. Ligado internamente ao coletor do transistor. Este entra em saturação quando se é resetado. Descarrega a tensão do capacitor que se encontra na rede de temporização do circuito. Pino 8. VCC. Alimentação de 4,5 a 18 volts. Aplicações básicas. Circuito de 7 reset. Arma e desarma o CI por pulso. Funcionamento. 2 resistores polarizando os pinos 2 e 4 garantem o estado desarmado, off, do dispositivo ao alimentá-lo. Um nível acima de 1/3 de VCC no pino 2 do comparador CP2, faz com que a sua saída fique em estado 0. Por outro lado, uma falta de tensão no pino 6 faz com que o comparador CP1 permaneça com sua saída também baixa. Esta condição é vista para o flip-flop RS como estado indeterminado, fazendo com que ele continue na condição que se encontrava antes, ou seja, desabilitado. A saída do flip-flop se apresentará em nível de 0 volts e o transistor de descarga, através do inversor, permanecerá em saturação. A aplicação de um pulso de tensão negativo abaixo de 1/3 de VCC na entrada 2, faz com que o comparador CP2 tenha a sua saída comutada de 0 volts para VCC, nível 1, ativando então a entrada S do flip-flop RS. Esta condição seta o flip-flop e coloca a saída do pino 3 em nível VCC, levando o transistor ao corte através do inversor. Este estado permanece assim permanentemente enquanto não houver intervenção no circuito. Com o CI no estado de ativado, a aplicação de um pulso negativo no pino 4 provocará o reset do flip-flop, levando a saída pino 3 a 0 volts, e o transistor à saturação. Circuito monoastável. Na configuração monoastável, a saída do CI permanece ativada por um tempo determinado. O estado monoastável é implementado adicionando-se um resistor e um capacitor aos pinos 6 e 7 que se encontram ligados. Ao se acionar o circuito pela aplicação de um pulso negativo no pino 2, após um certo período T, a saída volta ao seu estado inicial baixo de 0 volts. Funcionamento.
O pino 4 se encontra diretamente ligado ao positivo da alimentação, fazendo com que o comando de reset do flip-flop não seja utilizado. Ao se ligar o circuito, inicialmente o pino 2 e 4 se encontram no nível de VCC. O pino 6 estará em nível 0, pois o capacitor se encontra instantaneamente descarregado. Como já vimos anteriormente, esta condição faz com que o flip-flop mantenha o seu estado anterior, ou seja, a saída do flip-flop se manterá em 0 volts, mantendo a saída 3 em 0 e o transistor à saturação, curto-circuitando o capacitor do pino 7. Ao ser aplicado um pulso negativo com uma tensão abaixo de 1/3 de VCC no pino 2, o comparador CP2 será setado acionando a entrada 7 do flip-flop. Ocorre então o seu acionamento, levando a saída do flip-flop ao estado 1, ou VCC. Esta condição leva também a saída do monoastável ao estado ligado, através do buffer, e deixando o transistor cortado, liberando assim a carga de C2. Agora um processo de carga se inicia e a tensão no capacitor começa a crescer exponencialmente. Quando esta tensão chega ao nível de 2/3 de VCC, através do pino 6, o comparador CP1 será comutado a nível 1, fazendo com que o flip-flop seja resetado. Isto levará a saída do flip-flop a nível 0, levando também, através do buffer, a saída do circuito monoastável a nível 0. Através do inversor na base, o transistor entrará em saturação e haverá descarga de C2. A condição desativada permanecerá até que o novo pulso seja aplicado ao pino 2. O tempo em que o circuito monoastável permanecerá em estado ativado, ON, será igual a T, ON igual a 1,1 vezes R, vezes C. Circuito oscilador astável. Na condição de oscilador astável, o pino 2 do CI será ligado ao pino 6. Isto fará que o circuito seja periodicamente ligado e desligado enquanto estiver alimentado. Funcionamento. Ao se ligar o circuito, temos o pino 4 de reset ligado ao VCC, liberando o funcionamento. Inicialmente o capacitor se encontra descarregado, aplicando-se então uma tensão de 0 volts nos pinos 6 e 2. Nesta condição temos a saída do comparador CP1 em 0 e o comparador CP2 ativado em 1, acionando a entrada S do flip-flop. A saída do flip-flop então será comutado a nível 1, levando, através do buffer, também a saída do CI, pino 3, a VCC e o transistor ao corte. O capacitor C, neste momento, começa o seu processo de carga através de R1 e R2 sem a interferência do pino 7. Logo que a tensão do capacitor ultrapassar o valor de 2/3 de VCC, ocorre a comutação do comparador CP1 para nível 1 pelo pino 6, resetando o flip-flop e levando a saída 3 a 0 volts. O transistor entra em saturação, levando o pino 7 ao terra. O capacitor então será descarregado numa constante de tempo através de R2 apenas. Tal estado vai permanecer até que a tensão no capacitor C2 caia abaixo de 1/3 de VCC. A partir daí o comparador CP2 é novamente setado, levando a saída do flip-flop a VCC e recomeçando todo o processo. Este comportamento alternado permanecerá enquanto houver alimentação no circuito ou o pino 4 de reset for aterrado. A frequência de oscilação será igual a 1,44 sobre R1 mais 2 vezes R2 vezes C. O tempo de atividade T, ON, será 0,693 vezes R1 mais R2 vezes C. E o período inativo, T off, igual a 0,693 vezes R2 vezes C. Modulação de frequência. Aplicando externamente um sinal ao pino 5, é possível fazer uma modulação de frequência do sinal de saída, pois o ponto de desarme será afetado, fazendo com que o período do sinal seja alterado. No canal 1, o sinal da saída no pino 3. No canal 2, o sinal da entrada no pino 5, proveniente do gerador e tensão. Podemos observar pelo canal 1 que os períodos da saída 3 são desiguais. Pulso de nível alto da saída, T on, muito menor que o baixo, T off, no oscilador astável.
posicionando-se um diodo entre o pino 6 e 7, sendo que o cátodo do diodo fique direcionado ao pino 6. Tem-se como resultado um tempo da saída ativada, T-on, bem menor que um nível 0, T-off. Neste caso teremos o tempo da saída ligada igual a T-on igual 0,693 vezes R1 vezes o valor de C, e para o tempo da saída desativada, T-off igual a 0,693 vezes R2 vezes C. Conforme podemos ver nesse vídeo, este CI é de grande utilidade em projetos que se necessitam de controle de pulsos e temporização. Encontram-se vários circuitos e adaptações que utilizam as características e versatilidade deste componente. Se gostou, não esqueça: curta, inscreva-se, acione o sininho e compartilhe.